Oi, meus povos e povas, tudo bem? A primeira vez que eu ouvi falar na Mesopotâmia foi na quinta série. E para ser sincera, não entendi muito bem não. Quem nunca? Assim como para os egípcios, os rios foram muito importantes para o desenvolvimento da região. A Mesopotâmia está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, tanto que a tradução do seu nome significa terra entre rios. Apesar de próspera, existiam algumas desvantagens. Por ser uma planície, era um local sem defesas naturais e muito fácil de sofrer invasões, o que de fato aconteceu diversas vezes ao longo da história. Seu clima também era muito inconstante, trazendo ocasionais inundações e até mesmo épocas de seca. As primeiras pessoas que ocuparam a região de maneira sedentária foram os sumérios. As primeiras cidades mesopotâmicas foram construídas por eles, que provavelmente chegaram ao local por volta de 5000 antes de Cristo. As mais famosas povoações foram Uruk, Nippur e Ur, terra natal de Tera, pai de Abraão. Civilizações acádias e sumérias. A ocupação sedentária naquela região, formada inicialmente por cidades-estado autônomas, eram controladas por pateses. Os pateses acumulavam as funções executivas, sacerdotais e políticas. Os sumérios criaram os zigurates, que eram uma modalidade de templo. Esses zigurates possuíam a aparência de uma pirâmide, só que com degraus. Geralmente eram fabricados com tijolos assados no sol ou com pedras. Os povos da Mesopotâmia tinham a crença de que essas construções serviam de casa para suas divindades. Eles também eram exímios comerciantes e estabeleceram relações com povos mediterrâneos e até com os da Índia. O comércio pode ter influenciado a invenção da escrita cuneiforme. A expressão original vem do termo cunha, que veio de um dispositivo que fazia gravuras, uma espécie de entalhadeira que fazia o papel de lápis do período. Esses símbolos fonéticos foram os precursores dos alfabetos que vieram desde então. Um homem importante para a história do Império Acádio é Sargão I, Sargão da Acádia ou simplesmente Sargão, o Grande. Ele reuniu o sul da Mesopotâmia com o centro da região e subjugou os sumérios. Ele reinou por cerca de 56 anos. Babilônia, Primeiro Império. Filhos do deserto árabe, os babilônios ou amoritas estavam entre aqueles que destruíram o Império Acádio. Os babilônios tinham a guerra em seu sangue e estavam constantemente se envolvendo em batalhas. Depois de muitas delas, o rei Hammurabi, aquele do Código de Leis Famosas, unificou a Mesopotâmia em 18 a.C. Babilônia era um dos maiores conglomerados urbanos do passado. É lá que foi construída a famosa Torre de Babel, que na verdade era um zigurate em homenagem a Marduk. Hammurabi idealizou um código que continha 280 artigos e era quase totalmente baseado na lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Mas, quando se tratava de crime cometido por pessoa poderosa, a punição nem sempre era a mesma, principalmente se a vítima era alguém das castas consideradas inferiores. Segundo Império Babilônico. O apogeu do Império Babilônico veio por meio do governo de Nabucodonosor II, no século VI a.C. Ele foi o governante mais famoso e influente dos caldeus. Seu reinado teve a duração de 43 anos. Seu pai se chamava Nabopolassar, que também era rei de Babilônia. A esposa de Nabucodonosor foi Amitis, da Terra-média. Nabuquinho aí também foi um ótimo comandante militar, além de ter se esforçado para transformar Babilônia em uma cidade digna de orgulho. Ele fez questão de construir templos em grandes quantidades e aumentar a segurança da cidade. Ele construiu obras de irrigação e também fez surgir os jardins suspensos de Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas da antiguidade. Eles eram um agrupamento de árvores plantadas em passadiços de alta estatura, que eram escoradas em enormes colunas que imitavam as montanhas. Diz a lenda que Nabucodonosor a construiu para agradar a sua rainha Amitis, pois a Média era uma região montanhosa. Ou seja, meu povo, homem quando ama fica quase doido, mas a gente adora. Mesmo assim, ainda se discute atualmente se esses famosos jardins realmente existiram. Império Assírio. Os assírios eram cruéis, e não estou sendo nem um pouco exagerada nisso, como vocês vão descobrir rapidinho. A Assíria situava-se onde hoje é o norte do Iraque. Também era chamada de país do deus Assur. Assur era o nome da sua primeira capital,
que costumava estar a cerca de 150 quilômetros ao norte de Bagdá, a atual capital do Iraque. A começar de suas origens, a Assíria despontou como uma nação que dava muito valor à militarização e a bocados muito grandes de violência. Qualquer um que ousasse se rebelar era castigado severamente através de tortura, devastação de suas cidades e a completa destruição e inutilização de seus plantios. Os assírios não apenas praticavam maldades, mas os registros da época demonstram que se deleitavam nelas. Durante o século IX a.C., a Assíria tinha controlado o norte da região da Mesopotâmia e, então, decidiu por aumentar sua influência. O intervalo entre o século IX até o final do século VII a.C. é designado período neo-assírio, a Idade de Ouro da nação. O aniquilamento de Babilônia em 612 a.C. e a formação de Nínive na mesma época simbolizam o término da fase neo-assíria. O último governante assírio, Assur-uballit, tentou reunificar o império, mas sem sucesso. O território regrediu até finalmente ficar reduzido a uma diminuta faixa de terra ao redor de Harã. O rei babilônio, Nabu-apau-sur, atacou e dominou Harã em 610 a.C. No ano posterior, Assur-uballit tentou reanexar Harã com o auxílio do Egito, mas não conseguiu. Tempos depois, a Assíria desapareceu para sempre. Mas antes que você fique triste, vamos relembrar algumas das atrocidades cometidas pelo pessoal de Assur. A mutilação corporal era algo habitual para os assírios. Entre as diversificadas maneiras de mutilação comuns, a decapitação de cabeças era a maior delas, pois não possibilitava questionamento sobre a identidade dos mortos, principalmente no caso de governantes das terras conquistadas. O tratamento cruel dado aos prisioneiros também fazia parte de uma espécie de publicidade da guerra, para que se espalhasse o medo nos inimigos. Eles também empalavam, cortavam, esfolavam e expunham os rebeldes. Os assírios enfatizavam a humilhação, também deportavam as pessoas dos países conquistados numa tentativa de dissolver a identidade nacional e obter servos para trabalhar em suas imponentes obras e lavouras, visto que a maioria expressa servia ao exército ou em atividades diretamente relacionadas. Cultura e sociedade. Os mesopotâmicos deixaram legados na ciência, cultura e construções. Foram os precursores da astronomia e do alfabeto. Também criaram um calendário e estudaram álgebra, dividiram o círculo em 360 graus e calcularam as raízes quadrada e cúbica. A Epopeia de Gilgamesh também é uma obra literária famosa do período. A Mesopotâmia foi realmente fascinante e muito importante. Gostou do vídeo? Então clique em gostei e se inscreva no canal para mais conteúdos. Tchau, tchau!